Em nome de Jesus. Louvo a Deus por isso, por a vida deles, pela vida de vocês. Estou impressionado com essa missão dessa banda aqui. Deus abençoe vocês, pastor Júnior. Deus abençoe a saudade do Senhor. Missionária Amanda, né? É a pastora Amanda. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvo a Deus por isso. Estou acompanhado aqui da minha linda pastora, minha pastora auxiliadora, a mãe agora do Senhor. Dia 13 agora, pastor, nós fizemos 18 anos de casado. Ela me corrigiu, eu falava 20. 18 anos de casado. 18 anos que Deus me deu essa bênção. É um anjo na minha vida. Eu louvo a Deus pelos meus discípulos. Ali está o casal de pastores, auxiliar, a pastora Marilene, o pastor Sebastião, está ali, o obreiro Aristide, a obreira Taisla, a obreira Miriam, futura obreira Lucineide, para uma glória do Senhor, o Alex que está ali atrás, a Carol, Deus abençoe vocês, para uma glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Louvo a Deus por isso. Santo é o Senhor. Eu quero começar ministrando essa palavra, noite de cura, noite de libertação, né, pastor? E ontem eu tive a oportunidade de o pastor Mauro e a pastora Valquíria ir à nossa casa, e ali eu tive esse privilégio de estarmos tomando um chá, muito café, meu Deus do céu, vamos colocar café também. Vocês que são discípulos, comprem fardo de café. Não comprem pouco, comprem bastante café. Quando fala o pastor vai aí, põe com força café para fazer. Meu Deus do céu, a pastora tocava com o pé dela, tanto que ela ia na cozinha fazer café. E a gente não tem o costume de tomar muito café, nossa garrafa é desse tamanho. Mas você já imagina, mas bênção de Deus. E ontem nós estávamos ali, e nós fomos orar. Quando eu comecei a orar com o pastor Mauro, Deus me mostrou, eu estando aqui nessa noite, trazendo a palavra do Senhor. Só que eu peguei e falei, Senhor, dá um sinal, se for a tua vontade, que eu esteja amanhã, que seria hoje, ministrando a tua palavra. E na hora que eu terminei de falar, todas as sextas, eu tenho célula em casa, eu disse assim, eu vou cancelar a célula, e amanhã estarei para ser ministrado lá, desse manto aqui, tão gostoso. Na mesma hora, o pastor Mauro falou assim, então amanhã você vai ministrar na palavra de Deus. Então louvo a Deus por isso. Quando nós estamos na presença de Deus e pedimos confirmação para Deus, nós vem confirmando. Eu não sei o que Deus quer falar com a igreja, mas eu venho nessa noite trazer aquilo que Deus tem para a igreja. Eu sei que Deus tem coisas poderosas para entregar na mão de cada um. Eu não me assustei nessa questão de pandemia, porque eu sei que meu Deus é maior. E o Salmo 91 diz que praga alguma chegará à sua vida, peste alguma chegará até ti. Eu louvo a Deus por isso. Eu faço todos os minhas precauções, mas eu louvo a Deus por isso. Mas você que está aí, você que pode, se possível, olhe para o irmão e toma uma ponte dele para ele e diga para ele assim, não esqueça a sua essência. Todos nós temos uma essência. O livro de Gênesis, ali Deus já começa a mostrar a essência que nós fomos formados. Que da terra, do pó da terra, nós fomos formados. E muitas das vezes nós esquecemos de onde nós viemos. Durante a nossa caminhada, quando nós começamos a caminhar, e nós começamos a nos encher de tantos dogmas, começamos a nos encher de tantos conhecimentos, nós começamos a esquecer de onde nós viemos. Portanto, nós viemos do pó da terra, mas tem muitos irmãos, assim como eu, o pastor Mauro acabou de dizer aqui, Deus nos tirou de lugares que não era da nossa vontade.
Naquela época eu digo que sim, mas agora a gente olha e é uma experiência de vida. Cada um que está aqui nessa noite sabe de onde Deus te tirou. Cada um que está aqui nessa noite, eu te convido nessa noite a você dar uma olhadinha no seu retrovisor, de olhar para trás e ver de onde Deus te tirou, até onde você chegou aqui nessa noite. Por isso, aqui no livro de Gênesis já vem dizendo a nossa essência, que somos pó, e o pó da terra, nós viemos do pó. E eu comecei a percorrer sobre essa palavra. O Senhor me levou até o livro de Jeremias. Quem é nato da Bíblia, conhece a Bíblia, vai falar dessa lá bem paulada. E quando cita principalmente o livro de Jeremias 18, falou: ai meu Deus, o que eu vim fazer nessa noite? Aqui. Mas a Bíblia começa a falar no livro de Jeremias. Jeremias, portanto, foi um homem separado pela palavra do Senhor. Desde menino ele já foi tirado como profeta. Ele já foi separado pelo Senhor para confrontar as nações, para confrontar Israel. Israel naquela época já vinha passando por um tempo de não mais acreditar que lá em cima existe um Deus vivo, que lá em cima existe um Deus que pode todas as coisas, assim como se confirma no livro de Mateus, no versículo 37, diz assim: porque para Deus nada é impossível. E eu começo a imaginar que esse povo de Israel que estava ali já estava deixando de acreditar e começava a acreditar em várias outras coisas. Foi aí que Deus começou a levantar um profeta, assim como um menino, um profeta chamado Jeremias. Jeremias foi levantado para confrontar reis, confrontar nações, confrontar pessoas que estavam totalmente fora do seu patamar, fora da sua direção a qual Deus colocou. E naquele mesmo momento, eu lembro esse livro de Jeremias e eu comecei a me encher o coração e eu começava a ler, eu relendo de novo, e eu achei que o livro de Levítico era um livro pesado, pastor. Eu achei que como pessoas que começam a ouvir sobre o livro de Levítico, falam assim, lá vem confronto. Mas se você parar para analisar, o livro de Jeremias não é somente confronto, é confronto tete a tete, é confronto, pelo perdão da palavra, é paulada mesmo, é cajadada mesmo. E ali o profeta Jeremias foi levantado para isso. A Bíblia fala que Deus separou ele para começar a confrontar nações, confrontar reis. E eu lembro que, lendo a palavra, uma palavra que Deus me chamou a atenção, que quando Deus disse para Jeremias: Jeremias, aonde eu mandar você, ali você vai e eu serei contigo. Ali onde você falar, eu serei contigo, serei a sua boca, não te deixarei. Aonde você chegar a colocar os seus pés, ali eu serei contigo. Mas a palavra também, quando Deus fala para uma pessoa assim, eu serei contigo, a primeira coisa, as pessoas quando vão para algum lugar e começam a falar da palavra de Deus, e quando a palavra não agrada muito a igreja, os irmãos começam a olhar meio de lado, dizendo assim: o que esse pastor veio fazer aqui nessa noite? Eu não queria ouvir isso, ouvir cajadada, ouvir paulada, eu não quero. E eu começo a imaginar que Jeremias, quando começava a falar para as pessoas, porém a Bíblia diz que as pessoas começavam a dizer para ele: olha, eu vou te pegar, você está falando coisas que eu não quero ouvir, você está dizendo coisas que eu não quero saber, então vai embora daqui. Os que eram amigos de Jeremias ficavam maquinando para poder pegar ele, quando ele caísse, queriam pegar ele e fazer mal com ele. Mas a Bíblia diz que Jeremias era apenas um menino, e quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, você vai fazer isso, a primeira coisa que Jeremias falou assim: não, eu ainda sou menino, ainda tem muito tempo para me fazer. Assim é pessoas aqui
perdendo durante a caminhada. Mas a Bíblia diz que naqueles momentos Jeremias, quando ouviu aquilo, ele disse assim: Senhor, manda-me a mim, Senhor, eu vou lá, eu vou fazer o que tu queres, Senhor. Não importa se eu sou pequeno, não importa se eu sou jovem, não importa se eu sou menino, mas a tua palavra eu vou levar, a tua palavra eu vou cumprir, ainda que se levante contra mim, mas a tua palavra eu vou fazer. Quantos aqui nessa noite está escutando o que o Senhor está dizendo? Tem pessoas que Deus já mandou você fazer algo, mas você está esperando o quê? Você está esperando o quê? O Senhor já te mandou ir, o Senhor já te deu ordem para você ir. A missão é, a direção é avançar, 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 sem medo do que vai acontecer. Aleluia! Eu começo a imaginar Jeremias ali, caminhando. A Bíblia fala que por onde ele chegava, ele confrontava nações, confrontava a igreja, confrontava reinos, e as pessoas não gostavam da palavra de Jeremias. Quando a pessoa é profeta de verdade, quando a pessoa é profeta, ele entende que ele tem um chamado de profeta. Doa o que doer, pastor, mas o que ele tem que falar é o que Deus está mandando. Profeta que é profeta não massageia ego. Profeta que é profeta fala aquilo que Deus está mandando. Profeta que é profeta doa o que doer, mas se Deus mandou, ele tem que falar, porque depois quem paga o preço é ele. Não vou mais naquela igreja, porque aquela igreja o pastor fala muito duro comigo. A pastora Valquíria me coloca para orar demais de joelho. Estou fora, não gosto. Quem não gosta de ter profeta está no lugar errado. Quem não gosta de ouvir palavra de profeta perdeu o seu lugar. Aqui é o lugar da palavra do Senhor. Jeremias vem vindo. Jeremias vem caminhando, as pessoas falando mal dele. Não quero mais ser seu amigo. Não quero mais estar perto. Você lembra quando Deus me levantou no meio da minha família? Porém, somente eu, até hoje, para a glória do Senhor, eu espero que tenha mais. Eu sou o único pastor da minha família. Ganhei meus irmãos para a presença do Senhor. Eu vim de uma linhagem católica, nada contra os católicos, amo os católicos, são pessoas de muita fé. Mas eu vim de uma linhagem de católicos, e quando Deus me levantou como cristão no meio da minha família, a primeira coisa, a minha família virar as costas. Segunda coisa, minha família não aceitou. Terceira coisa, minha família colocava eu contra a parede, e ali começava a falar, mas isso e aquilo, mas isso e aquilo. E eu com aquela cara de boi sofro, olhava assim, pois é, eu não sei de nada. Quando foi um dia, eu fiquei tão bravo com isso, comecei a dizer: Senhor, uma coisa eu quero te pedir, Deus, me dá unção para poder ler a tua palavra, querer entender a tua palavra, porque a partir do momento que eu entender um pouquinho a tua palavra, ninguém mais vai passar eu para trás, ninguém vai estar fazendo chacota comigo. E Deus não deu somente a palavra para mim, Deus começou a derramar unção, Deus começou a derramar palavra, Deus começou a derramar poder, porque a presença de Deus ela envolve, a presença de Deus ela envolve quem está perto. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, quando eu chego na minha casa, da minha mãe, os meus familiares falam: mas o pastor chegou. Eu chego na minha casa, da minha mãe, chama o pastor para estar orando. Eu oro pela minha família que está em Corumbá, eu oro pela minha família que está aqui. Aquilo que não era nada, assim como eu, pastor Mauro, eu estava sentado ali, o Senhor começou a falar comigo ali, sentado, e falou assim: olha o que eu faço, eu pego aqueles que não são, coloco no lugar de autoridade, para mostrar que eu sou o Senhor, para mostrar que eu sou Deus, e ai daquele que desconfiar da minha palavra. Jeremias vem vindo. Tem uma palavra que me chamou o coração, pastor. Assim como nós estamos conversamos muito, eu sei como muitos que estão aqui também, chega uma hora que você se cansa. Chega uma hora que você se torna cansado, se sente injustiçado, se sente fazendo muito e não recebendo nem sequer um olhar de agradecimento. Quando você chega para falar algo que Deus está mandando, e vê as pessoas te abraçar, as pessoas te
você. Assim com Jeremias, teve uma parte que Jeremias chegou, que a Bíblia fala, que quando Jeremias foi confrontado a nação disse assim: o Senhor estou esperando você acabar, que eu quero acabar com você, vamos apedrejar você, vamos matar você, vamos tirar você daqui. Aí nesse mesmo momento a Bíblia fala que Jeremias chegou e falou assim: Senhor, o Senhor disse que seria comigo. Mas não esqueça de uma coisa, igreja: a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Jeremias, eu começo a imaginar assim como eu também, choro muito para minha pastora nas minhas lamentações e começo a dizer para ela: eu estou cansado, eu não quero mais, vamos parar, deixa parar essas coisas. Eu acredito também que o pastor Mauro também se sente assim: ó, estou cansado, é tanta injúria, é tanta injustiça, a gente faz tantas coisas, as pessoas não estão nem aí, muito menos para a presença de Deus. Eu não sei se o pastor Mauro é assim, mas quando começa a falar das coisas de Deus, por dentro de mim começa a arder, por dentro de mim começa a queimar, porque eu sei que é a palavra de Deus. E todos nós, como somos pastores de rebanho, nós queremos que todas as ovelhas, elas sintam assim, aquele amor verdadeiro, aquela força de estar na presença de Deus, não trocar a palavra de Deus por qualquer coisa. E Jeremias aí nas suas lamentações dizendo assim: eu estou cansado, Senhor, eu não quero mais, porque o Senhor falou que era comigo, o Senhor falou por onde eu fosse, o Senhor seria comigo, não deixaria ninguém me falar as coisas para mim, olhar dentro dos meus olhos e começar a me afrontar. O Senhor não falou que seria comigo, o Senhor não falou que não me deixaria. Jeremias ali cansado, fazendo suas lamentações. Aí Jeremias fala assim: eu não quero mais. Assim como o Deus também disse: eu não quero mais, eu quero parar, estou cansado, Deus não me chamou para esse negócio, só sofro, só como pancada, só escuto não está dando nada certo, eu vou parar no meio da caminhada. Eu lembro uma vez que eu e a pastora começamos a chorar e falamos assim: no outro dia a igreja não vai mais abrir, no outro dia a igreja vai fechar, não vamos mais abrir, porque é muita injustiça. Eu começo também a imaginar Jeremias ali, mas a Bíblia fala que quando Jeremias pensou em querer largar tudo que Deus mandou ele fazer, ele olhou para dentro dele mesmo e ele começou a rever que dentro dele não tinha mais como voltar para trás. A palavra do Senhor já estava dentro dele, a unção de Deus já estava no seu órgão, ele não tinha mais como voltar para trás. Uma palavra para você que está aqui nessa noite: se Deus te chamou, é porque Deus tem coisas grandes para você. Não era para trás, não era do lado, a missão era olhar para frente, que Deus tem coisas grandes para você. Você que pode, abre a Bíblia no livro de Jeremias. Agora eu vou começar a ministrar 18, versículo 4. Um chamado não é fácil. Pastor, é fácil ser pastor? É ótimo, pastor Júnior. É fácil, é muito bom, porque além de ser um chamado do Senhor. Mas aí, pastor, quando você é pastor, vai dar tudo certo na minha vida? Vai sim, irmão, mas também vai ter luta, vai ter provações, vai ter dias que você vai querer falar assim: nem fala que eu sou pastor. Se eu chegar no lugar
quem anda com o Senhor, o andar é diferente. Quem anda com Deus, o jeito de levar é diferente. Quem anda com o Senhor, o olhar é diferente, as vestes é diferente, o falar é diferente. Não tem como medir. A presença de Deus muda a pessoa. Não tem como você querer se esconder. Olha, eu estou falando assim, não adianta se esconder não. Fala assim, Deus te separou. Agora que o Senhor Deus do profeta, olha para ele, olha para ela, fala assim, você é bom. Você é bom. E o que Jeremias 18, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: como o vaso, eita glória, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Você que pode, somente coloque a mão no teu coração. Deus, em nome de Jesus, papai, me diminua, Senhor, a tua presença cresça, Senhor, sobre este lugar. Derrama o Senhor bálsamo de Gileade, papai, sobre todos que estão aqui nessa noite, papai. Senhor Jesus, que a tua glória, a tua graça, a tua unção, o teu poder, papai, nos envolva aqui nessa noite, assim como já temos envolvido, Senhor. Deus, em nome de Jesus, papai, eu não posso nada, Senhor. Se o Senhor, papai, não estiver, Senhor, em mim, Senhor. Deus, eu não sou nada. Se o Senhor, papai, não me usar, Senhor, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir. Deus, em nome de Jesus, papai, como servo seu, como início da tua palavra, Senhor, eu quero te fazer um pedido nessa noite, Deus. Que cada palavra, Senhor, que sair deste altar, Senhor, seja uma flecha e atinja os corações, Deus. Deus, que essa palavra, um que começar a conversar com o outro, não comece a dizer assim, olha, a palavra foi boa, gostei da palavra, não, Senhor, não, Senhor, mas que cada um olhe para o outro e fale assim, rapaz, a palavra está doendo, a palavra está causando efeito, eu preciso mudar, essa palavra tem que mudar alguma coisa dentro de mim, porque senão não vale a palavra. Eu quero te agradecer, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jeremias vem vindo, depois de tudo isso aí, depois de ele querer largar o ministério, depois de ele querer largar a chamada do Senhor, depois das pessoas começarem a falar mal dele, depois das pessoas começarem a julgar ele, depois das pessoas levantarem falso testemunho dele, Jeremias se cansou e falou assim, não, eu quero deixar. Eu lembro uma vez, isso tem mais ou menos 2 anos atrás, eu tive um sonho de ser pastor, me preparei para ser pastor, fui para o seminário para aprender a ser pastor, fui diácono, fui obreiro, fiz curso para diácono, fiz curso para obreiro, fiz seminário, fiz curso disso, curso daquilo, eu pastora, fiz 4 anos de teologia, me preparei para isso, então meu sonho é ser pastor. Eu creio que se naquela época eu vi o pastor Mauro pregando, eu falei assim, cara, eu quero ser que nem esse pastor aí, o pastor Chico é unção, o pastor que voa, e eu falo para as pessoas do jeito que eu vou pregar lá na igreja do pastor Mauro, quem quiser ir me acompanha, o pessoal fala, é lá na igreja, que é todo mundo que chega até a voar, é lá mesmo, lá a unção é no ar, lá a unção é no ar. Quando eu cheguei, quando eu me tornei pastor, uma coisa é quando você quer, outra coisa é quando você começa a caminhar. Uma coisa é quando eu desejo, outra coisa é quando Deus começa a te ensinar o que é ser pastor. Uma coisa é quando você tem um desejo de ser pastor e Deus fala assim, a partir de hoje, vou te ensinar como ser pastor. E eu peguei com os 2 anos, eu estava tudo aquele auge, você é pastor, eu sou pastor agora, ele é pastor auxiliadora e tudo mais. Você tem uma ideia, pastor auxiliadora, nós vamos fazer 5 anos no ministério. Depois de 2 anos que foi cair a ficha dela, que ela era pastora. Por enquanto, nesse
ensinando ainda o que é ser pastor. Eu comecei a chorar. Só que não tinha jeito, por isso que eu me identifico muito com essa palavra de Jeremias. Teve uma noite que eu fiquei tão triste. Tão triste, já estava no ministério. Parecia que as portas estavam fechadas. Mas era o tempo que Deus estava me provando. Era o tempo a qual o Senhor estava perguntando e mostrando para mim mesmo se eu tinha capacidade de estar ali. Mas naquele mesmo momento que eu estava olhando, era um dia que eu falei assim: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais, eu quero deixar de ser pastor, eu quero ser uma pessoa comum, eu quero poder sair com a minha esposa, as pessoas me convidar para ir para festa, para balada e tudo mais, para o pagode, pode ser para onde, eu quero viver essa vida, Senhor. Chega, não está cuidando de família, cuidando de gente que não está nem aí para você. E quando você profetiza aí, as pessoas começam a falar mal de você, dizendo que você não é profeta, dizendo que você não é isso, dizendo que você não é aquilo. E eu comecei a dizer assim: não, Senhor, para mim chega. Aí naquele mesmo momento eu ouvi uma leve voz que falou assim: meu filho. Eu falei: ai meu Deus, você tem duas opiniões. Eu falei: Senhor, manda a primeira. Ele falou assim: a primeira é o seguinte: a primeira, você continua fazendo o que eu mandei você fazer. Meu Deus! E não se desvia. Eu falei: ok, Senhor, manda a segunda. A segunda, ele falou assim: a segunda é: se você parar de fazer aquilo que eu te mandei fazer, fica tranquilo, eu abro um buraco no chão e coloco você dentro. Naquele mesmo momento eu comecei a entender, assim como o Jeremias falou assim: não tem como voltar mais para trás. Não tem como mais eu começar a querer desistir do chamado do Senhor. A minha missão hoje, não sei aonde que eu vou chegar, não sei até onde que eu vou, mas eu vou até onde Deus me levar. Até que o Senhor me trouxe, daqui para lá, eu estou na mão dele. Seja feita a vontade do Senhor. Jeremias falou: não dá mais. Não dá mais, vou parar por aqui mesmo. Mas naquele mesmo momento Jeremias viu que ele não poderia mais voltar, não queria mais com isso. Jeremias começou a andar
falando com pessoas aqui. Eu creio, Deus. Quando o barro é tirado do meio do lamaçal da politiqueira, do vício, da droga, da prostituição, e coloca numa igreja assim como essa, deixa você no canto, quando você chega, você fica sentadinho ali, começa a ser ministrado. Aquele barro, ele fica por um tempo ali, o oleiro nem olha para ele, o oleiro nem fala nada para ele. E assim tem pessoas da igreja que falam assim, quando chega na igreja, já quer ser a última estrela, fala assim, o pastor nem me cumprimentou nessa noite, o pastor nem orou para mim nessa noite, está pensando que eu sou o quê? Eu vou para outra igreja que me dá valor, eu vou para outra igreja que alguém fala comigo, me dá uma atenção, me dá um abraço. Mas uma coisa você não pode se esquecer, que você é barro. Se você tem uma oportunidade de estar numa igreja que tem essa e estar no campo, fica tranquilo, você não está esquecido, você está separado pela mão do Senhor. Vai chegar a hora, aponta para o Senhor, fala para ele, vai chegar a hora, aponta para ele, aponta para ela, fala assim, vai chegar a hora. Eita! O barro está ali, o oleiro, chega a época de pegar o barro. Pastor, me deu uma oportunidade. Agora eu sou o cara, meu. O barro, o oleiro pega aquele barro, pega aí, pastor. Pega aquele barro. Em vez de trazer para colocar no lugar de excelência, coloca no chão. Meu Deus! Ô glória! E quando ele coloca no chão, antigamente, hoje nós somos como máquinas. Por isso que tem muitos crentes como máquinas hoje, né? Ela faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas eu gosto do tempo primitivo. Quando pegar aquele barro, a primeira coisa que o oleiro começa a fazer é pisar. Meu Deus! Pega, Começa a sovar o barro ali. pega o barro. Aí você começa a dizer assim, mas eu já fui chamado pelo Senhor, estou naquela igreja, estão desfazendo de mim, não estão me dando oportunidade, nem falam para mim que vai ter culto hoje. Fica tranquilo que você está sendo pisado, vou lá nada. A irmã está olhando para mim de cara feia. Eu achava que a pastora ia me dar um abraço, mas não, a pastora me olha assim, com o olhar assim, que quer me pegar. Não, fica tranquilo, irmão, você está sendo pisado. Antes de você ser pisado pelo Senhor, do que ser pisado pelo homem. É aquele momento, o oleiro começa a pisar. É barro, Meu Deus! é vaso. Mas antes de ser vaso, tem que ser pisado. Quer ser pastor? É. Eu falava, Senhor, eu quero ser pastor. E Deus falou assim, vem cá, meu querido, vamos dar uma volta aqui no deserto. Meu Deus! Quer ser pastor? Eu quero. Eu estava numa igreja que havia liderança. Tudo começou a pisar em mim, começou a pisar na pastora. Se eu não tivesse Deus mesmo, que tivesse me guiando na pastora, nós teríamos nos desviado. Mas eu vou dizer para você, quem que aceita ser pisado? Ninguém. Antes de você tomar forma de vaso, você tem que ser pisado. Por que pisado? Porque pisado, quando o oleiro começa a pisar, ele vai tirando o que não presta, Meu Deus! as raízes, as pedras, e vai começando a sovar. O oleiro joga mais um pouquinho de água para fazer aquela, para começar a dar liga. Fala para o seu irmão, para esse crente que não tem liga, não tem nada com Deus. Fala para ele, tem que dar liga.
O oleiro pega aquele barro que já foi pisado ali, já está falando, barro não vai mais, mal. O oleiro coloca o barro, pastor, em cima de uma mesa. E naquela mesa ele vai refinando aquela matéria que, porém, vai ser um vaso ainda. Porém, vai ser um vaso ainda. Quando aquele oleiro coloca aquele monte de barro sem forma, aquele barro sem forma, aquele projeto de vaso sem forma, ali na mesa, a primeira coisa que o oleiro começa a fazer, ele começa a abrir. Por que, pastor? Tem que abrir para tirar as impurezas, porque se não deixar ser moldado pelo oleiro, lá na frente vai dar problema, lá na frente vai corromper o altar, lá na frente vai ter consequências maiores. Então deixa ser sovado, deixa ser amassado. E por isso, quando o pastor fala desse, olha, irmão, você precisa fazer isso, não discorde com o seu pastor, fala assim, senhor pastor, se isso está na direção de Deus, então eu vou fazer, porque eu reconheço que o senhor é um homem de Deus. O oleiro está ali, amassando, abrindo, tirando todas as impurezas. Eu começo a imaginar, talvez eu estou dizendo assim, cara, eu achei que já tinha acabado, mas tem mais coisa ainda não chegou ainda nem na perfeição ainda de querer estar na roda para se tornar um vaso ainda é barro, o barro está sendo aberto. Não tem como Deus trabalhar na vida de uma pessoa a não ser de dentro para fora. Tem pessoas que é superficial, só deixa Deus trabalhar o seu exterior, mas o interior dele não deixa Deus trabalhar. E Deus está dizendo para vasos aqui, para vasos aqui, ei, estou trabalhando é por dentro, não é por fora. O poder vai ser por dentro, a transformação vai ser por dentro, não é por fora. Não me agrada por fora, eu me agrado é por dentro. E tá-se aquele monte ali. O oleiro começa a passar. Quem já fez pão sabe como que é. Praga liga, quanto mais você amassa, melhor fica. Meu Deus. O pão, quanto mais ele é sovado, mais fica bom. Eu começo a imaginar, porque quando eu amasso pão lá em casa, eu pego aquela massa assim, ó. Pão! Pede pra pastor, pastor da igreja. Eita. Tô fora, pastor, para ser membro da banda, tem que passar por isso. Tô nada. Para ser o preto, tem que passar por isso. Para dar um cinto de oração, tem que passar por isso. Tô fora. As pancadas são duras. E eu começo a imaginar o oleiro ali pegando aquela massa, batendo de um lado para o outro, e sovando daqui, sovando dali, sovando daqui, tirando tudo que não presta. E talvez o oleiro, a massa assim, não aguenta mais, quem sabe daqui acabou, né? Tem pessoas que deixam de acreditar no seu ministério no meio da caminhada, antes de começar a caminhar. Por quê? Porque é tantas provações que você começa a desacreditar naquilo que Deus te chamou. É tantas provas, tanto confronto, você fala assim, não, Deus não te chamou para isso não. Eu, hein? Para ser humilhado, para ser pisado, para ser confrontado, não, Deus não me chamou para ser isso aqui não. Deus, eu tenho coisa na minha cabeça, eu falei, amor, para você. Amor, não tem coisa na sua cabeça. Deus me chamou para escrever para toda a palestra. Meu Deus. Deus te chamou mesmo para isso? Eu pensei então, né, amor? Eu cheguei num ponto, eu cheguei até desacreditando naquilo que Deus tinha me chamado para fazer. A Jeremias ficou desse mesmo jeito. Quando o oleiro acabou de amassar tudo aquilo ali, pegou-se para outro estágio. Não é como nós chegamos na presença do Senhor, é como nós permanecemos na presença do Senhor. Deus não está preocupado
fez todas as coisas, assim como o céu e a terra, o sol e a lua. Mas para fazer você, eu começo a imaginar Deus ali, pegando um pouco de água, pastora, e trazendo ali aquele monte de areia, talvez de pó ali, e fazendo uma lama. E naquela lama ali começou a fazer um barro. E naquele barro ele começou a fazer a primeira maquete, que é Adão. O oleiro começa a dar forma no vaso. Pega-se a água como a primeira essência também no livro de Gênesis. E começa a moldar. Porque a água, quando você coloca num barro, a primeira coisa a sua mão vai deslizar. E a primeira coisa, o crente para estar na presença do Senhor tem que deixar ser moldado pelo Senhor. Não adianta o crente querer chegar durão na presença do Senhor. Não adianta o barro querer chegar duro, que querendo, o Senhor vai tacar água e vai ter que amolecer de um jeito ou de outro, mas que vai com uma forma de barro, vai, que seja com água, que seja na pancada, que seja na pisada, mas você vai ser um vaso de excelência. O goleiro começa a rodar a roda, e aí ele começa a apertar o formato para ser um vaso. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, pastora Valquíria, o oleiro, quando ele vai fazer o vaso, ele não começa a fazer o vaso de fora para dentro. A primeira coisa que o oleiro faz, ele pega o seu pedão, coloca no meio do barro e faz-se abrir um buraco no meio do barro. Aquele barro que está girando ali começa a ter uma abertura. Por que essa abertura, pastor? Essa abertura, Deus está separando o que não presta na sua vida e colocando a presença dele. É necessário Deus tirar o que não presta de dentro de você, porque o processo é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Para isso o goleiro começa a meter o dedão ali e começa a dar forma, começa a dar forma, começa a dar forma. Para o tempo falando assim, você é vaso. Já mudou, viu? Não é mais barro não, gente. Começou a virar vaso já. Naquele mesmo momento, pastor, quando o goleiro começa a dar forma ali, o oleiro significa o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Tem muitos crentes que chegam na presença do Senhor e ele quer ser dono do seu próprio nariz. Tem muitos irmãos que chegam na presença do Senhor e começam a querer dar ordem naquilo que o Senhor já deixou preparado. Tem muitas pessoas que querem chegar à presença do Senhor dizendo assim: não, aqui eu faço, aqui eu mando, e quem não quiser que não me ouça. Mas não se esqueça que você é um vaso, e vaso só é da forma que o Senhor quer. Não existe vaso da forma que o Senhor não quer, é somente do jeito que Ele quer. Vaso que é vaso, não perde oportunidade.
coisas beiradinhas, mas todos são vaso. E quando entende que é vaso, quem dá a direção é o Senhor. Vaso que é vaso não toma forma sozinha. Vaso que é vaso está na mão do oleiro. Deixa o oleiro montar como ele quer. Eu não sei, pastor, quer me fazer eu fazer isso aqui? Não se esqueça da sua essência. É vaso. E está em processo de formação. Eu não encontrei nenhuma palavra lá, pastor Alboquina, que eu falo para você assim: ei, oleiro, eu não quero ser gordinho. Ei, oleiro, eu não quero ser fininho. Ei, oleiro, eu não fui chamado para pregar, fui chamado para cantar. Ei, oleiro, eu não fui chamado para pregar, fui chamado para cantar. Ei, oleiro, eu não fui chamado para ficar na porta, eu fui chamado para estar lá em cima. Quando é vaso, entende o que Deus colocou para ele fazer. O que eu vejo de tantos vasos na presença do Senhor, desalinhado com o propósito de Deus, totalmente fora do propósito do Senhor. Mas aquele que é vaso, deixa de uma forma. O oleiro está lhe dando forma. O oleiro está dando forma. E todas as vezes, quando você recebe a oportunidade, você já começa a se encher. Agora eu sou que não para o Paulo. Eu também já prego, faço boa cadeira, faço boa gente. Já toco bateria, toco bandeira, já sou o cara já. Mas o vaso está ali, já tomou forma de vaso, começa a ser vaso. Já disse, eu sou igualzinho. Assim foi quando Deus começava a falar com Moisés. E Deus falava abertamente com Moisés. As pessoas que estavam perto de Moisés falavam assim: não, se Deus fala com ele, também fala comigo. Você acha que só ele tem Deus, não, Deus também tem Deus. Mas naquele mesmo momento Deus fez entender que Deus dá direção para um. E quem tem sabedoria, quem tem visão, entende a visão que Deus deu. Deus fala com todos, mas a direção é para um só. Deus fala com todos, mas a direção é de um só. Lembra, pastor Júlio? Quando Jesus entra no barco de Simão, diz assim para ele assim: vai mais para o lago e lança a tua rede. Simão estava ali já cansado, triste, lavando as suas redes, dizendo assim: poxa, perdi. Vou chegar em casa, não vou levar nada, perdi. E Deus pega e fala para ele. Jesus entra no barco e fala assim: vamos dar uma volta. Vai mais para o lago. Chegando no lago, Deus fala assim para ele: lançai a tua rede aqui. Fala para Pedro, para Simão. A Bíblia fala que Simão naquele momento tentou questionar o Senhor, mas por ele entender que ele era vaso, e vaso só faz aquilo que o mestre manda, ele falou: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. A Bíblia diz naquele momento que o Senhor Jesus deu a direção para quem? Para o anjo da igreja, para o pastor da igreja. Naquele momento, o Senhor falou assim: aí, Pedrão, joga a tua rede aqui, cara. Na mesma hora, Pedrão falou assim: é nóis, então vou jogar a rede. Jogou a rede. A Bíblia diz que naquele mesmo momento, Deus tinha dado a direção para ele. Deus falou para ele. Naquele mesmo momento, quando Pedro puxa a rede, são tantas bênçãos que naquele mesmo momento, quem dá a direção para as pessoas não foi o Senhor, foi Pedro. Falou: gente, vem me ajudar, vem recolher a bênção, porque a bênção é receber aqui. Muitas pessoas, pastor Mauro, se perdem no meio da caminhada por causa disso. Deus levantou pastores, Deus levantou liderança. E muitas das vezes nós, como pastores, escutamos algo que está totalmente fora da direção de Deus. Nós começamos a dizer assim: Senhor, o Senhor me falou. Ai, meu Pai. Jesus entra no barco de Simão e diz: dê a direção para Simão. Aquele povo se levantou contra a vida de Moisés, pagaram um alto preço. Jesus entrou no barco de Simão, e quando entrou no barco de Simão, Jesus deu a direção para ele, para que outros também corressem da bênção.
a bênção. Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo à igreja vai entrar na bênção do Senhor. Primeira direção é que Deus vai dar para o anjo da igreja. Quem estiver unido no mesmo rol vai ser abençoado, porque a primeira bênção vem para o anjo da igreja. O anjo da igreja vai dar a direção. Jesus chegou e falou: Pedro, lança aqui. Depois que ele pegou a bênção, aí Jesus falou para esse Pedro: agora pode chamar seus amigos, porque vai ser tanta bênção que você não vai conseguir colher. Vaso que é vaso não tem direção. Vaso que é vaso, vaso que é vaso, deixa ser direcionado pelo Senhor. Quando Deus montar ali, ó, o goleiro começa a dar forma no vaso. Muitas pessoas se desviam não fora da igreja, muitas pessoas se desviam na presença do Senhor. Muitas pessoas se perdem dentro da igreja, muitas pessoas se perdem fora. Pessoas vão se perdendo da igreja. O alvo de Satanás é pegar quem está aqui dentro, e o alvo de Satanás é pegar aqueles vasos que ainda não são vasos, porque ainda estão fracos, ainda estão na formação de vaso. Começa a montar. Mas quando o vaso não tem uma direção do Senhor, ele se quebra. Mas uma coisa me chamou a atenção, eu gostei muito disso aí. O vaso quebrou na mão do goleiro, e quem refez o vaso foi o goleiro. O problema é quando você sai da igreja. O problema é quando você sai da igreja e aí você começa a dizer assim: não, eu não preciso de ninguém, eu moro na minha casa, eu moro na minha casa, eu louvo na minha casa, eu estou aqui, se Deus fala comigo, Deus fala comigo também. O problema é quando você quebra aí fora. Quando você quebra aí fora, quem é que vai te ajudar de novo? Quem é que vai desmanchar e fazer você de novo? Assim é com pessoas que estão dentro da igreja, não entende que está no formato de vaso. Quando se quebra, pega e sai, e antes que quando está quebrado lá fora, não tem ninguém para voltar de novo. Mas quando está na presença do Senhor, quando está debaixo de uma autoridade, quando está debaixo de um goleiro chamado pastor, quando se quebra, o pastor com aquele muito amor, com aquele carinho, abraça a ovelha falando assim: querido, você errou, mas eu estou contigo, vamos começar tudo de novo, vamos para cima, vamos voltar de novo. Assim foi o goleiro. Olha para o irmão e fala assim: cuidado. Cuidado. Vaso ainda não terminou. Ainda está na formação de vaso. Ainda vai para o fogo ainda, gente. Quando termina ali, se quebrando na mão do goleiro, porque a Bíblia fala de Jeremias 18 não terminou, e se quebrando na mão do goleiro, quando se quebrou na mão do goleiro, o goleiro tornou a fazer tudo de novo. Tudo de novo. Esse tempo eu estava conversando com o irmão falou assim: não, pastor, eu estou em pecado, estou dentro da igreja, não posso ir. Não, pastor, eu estou em pecado, eu não vou tomar santa ceia, porque eu estou em pecado, o Senhor não fala comigo. Estou em pecado, eu sou uma abominação, eu não posso passar na porta da igreja. Aí eu falei assim: irmão, vamos lá no livro do Gênesis. Ele falou: por que, pastor? O senhor vai querer me convencer? Eu falei: não, eu não vou te convencer, quem vai falar com você é a palavra do Senhor. Ele falou: então fala, pastor. Eu falei: mas você lembra aonde que Adão foi criado? Adão foi criado no paraíso. No paraíso não é lugar de pecado, não tinha nada para não se pecar, para fazer coisa errada. Mas a Bíblia diz que Adão pegou dentro do paraíso. Assim são pessoas que não têm oportunidade de estar num lugar abençoado que nem esse, e pegam dentro da igreja, fazem coisa errada dentro da igreja, e
Vem vendo. Vento. Muitas pessoas não aguentam. Eu tenho uma coisa, pastor, olha, a pessoa fala assim, não gostei dessa igreja, vou para outra igreja. Não gostei da outra igreja, vou para outra igreja. Não gostei que o pastor falou assim para mim, vou para outra igreja. Não suporta vento. Pode até ser vaso. Pula, dança, prega, gira, rodopeia. É vaso, mas não aguenta vento. O que vai secar o vaso é o vento. Aquele que tem a presença do Senhor, que não suporta o vento do Senhor, ele começa a murchar. Por isso que muita pressão. A pessoa, quando está numa formação para ser vaso, para ser um instrumento do Senhor, não aguenta a pressão. É tanta pressão que ele fala assim, isso não é para mim não. Agora que eu virei crente e vejo as coisas acontecendo comigo, que está acontecendo tudo errado. Eu não sei, eu vou parar esse negócio, estou fazendo alguma coisa errada. Mas são os ventos estão vindo para te transformar. Olha o vento está soprando aí. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: você tem raiz para suportar o vento? Tem raiz? Tem raiz para suportar o vento? Porque crente que fica pulando de igreja em igreja não tem raiz. Não tem. Estou aqui hoje, mas estou ali. Quando vem o vento, pulo para outra igreja de novo. É uma árvore, é uma folha que o vento leva para onde quiser. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: eu tenho raiz. Olha para ele, profetiza. Olha para ele e fala para ele assim: eu tenho raiz. Profetiza para você, fala: eu tenho raiz. Não é porque vento me derruba. Não é porque vento me derruba. É, pastor. Parar por aqui, né? Porque o vento está batendo mesmo, hein? Larga a mão desse negócio de querer ser pastor, mas é o vento. Tem muitas pessoas que se desviam. O que eu conheço de ex-pastores, ex-obreiros, ex-diáconos, que não suportam o vento. E os ventos vêm como tentações, pastor. Os ventos vêm como tentações para você deixar as coisas do Senhor. Os ventos vêm como coisas amorosas. Os ventos vêm quando você fala: rapaz, estou desempregado, já tem 30 dias, 60 dias. Aparece um serviço para você naquele dia, num dia de culto, no momento que você vai ter uma oportunidade para louvar. Você fala: agora não dá, eu vou ter que ir lá para pegar esse serviço. É os ventos que estão pegando você. Olha o vento batendo. Se não suportar, vai puxar de novo, vai quebrar de novo. Mas o vento que aguentou, mas o vaso que aguentou o vento, ele vai para um outro processo. O processo que não está seco. O goleiro começa a bater no vaso. Ele tem que fazer um som diferente. Quando ele faz esse som, ele está pronto para entrar para a fornalha. Aí vai doer. Quando entra para a fornalha, ninguém quer. Tem pessoas que vão falar assim: pastor, já suportei tanta coisa, talvez mais coisa ainda. Pastor, tem tantas coisas que eu já passei. O Senhor me trouxe lá de Natal para passar essas provas aqui no Cine Manifesto, não, irmão. Tantas provas. Me trouxe lá de Natal para passar tantas provas. Tem alguém de Natal aqui, gente? Vocês servem discípulo, né? Mas tantas provas. É o processo de você ir para o fogo. O fogo começa a queimar todas as impurezas. Você pode estar na presença do Senhor, pode dizer que é vaso. Mas se você não cuidar, a sua visão está contaminada. Você pode ser vaso, se você não cuidar, a sua audição está contaminada. Se você não cuidar, as suas vestes estão contaminadas. Por isso, quando o vaso ele é lançado para o fogo, ali começa um processo de aquecimento. E
dar dons. Ali o oleiro começa a pintar o vaso. Ali o oleiro começa a fazer um detalhe no vaso, uma flor, algum detalhe. Assim somos nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor começa a te dar dom de cura, começa a te dar dom de libertação, começa a te dar dom da palavra, começa a te dar dom de intercessão, começa a te dar dom de louvor, começa a te dar amor ao próximo, começa